Televidente, danke paketa conosco, maneira boa, atende de nos entrada, então bota mira, e entrou também, esse aqui tem momento que nós temos acostumbrar, rato com o seu, nossa comissão se man passar, pero mirando a situação e a medida de protocolo que também é temporada de segunda caibau DJ, evento não social também, mister evitar e tur e cena para. Então é importante para nós por update para o que te trata seu grupo rítmico, não enter é temporada, então nós tem nada mais e nada menos que o presidente da Fundação Cultural Seu Corsau, Sr. Lionel Jansen. Sr. Jansen, feliz dia, feliz weekend, Pabo. Igualmente, Maritza, então feliz weekend também para o televidente. Sr. Jansen, of Layo, me te chamava carinhosamente Layo, que vos permite, nós nós tursaco nós temos a situação de crise alerta super alto para o que trata COVID-19 diferente evento tour evento social a para de maneira a indicar seguramente um evento social esse também aguardo lá nos visa posponer. Duna nós um tique update com essa aqui abai ta com bosna sinta com instância ng experto ng di gobyerno pahasi essa aqui. Ok, das aqui com nós prome evento que estava a Maralenço, se nós a maneira demasiado de ribaman, então nós lá que vai, pero for de maramente lenço ma indicato rende ku mio tu rende wapa awe sobra e muito provavelmente é outro evento não portalo no vai tuma lugar e fecha não ku naturalmente não tá poner budget então me tá querendo lá começar a compreender passou me tá querendo nós pueblo nós gente não nós tem mais seriedade também dentro do qual que passa rond mundo e lo qual que passa aqui não também não por nada governo da toma tutte medida aqui da para segurança de tu rende e da para saúde de tu rende e me tá querer que vida de gente tá vai prometer que tudo cos então sei também nós considerar nós sinta junto com seção de cultura em estreito com o governo também nós está também com casa de cultura para esse nós uma ideia mais ou menos como nós está posponer e nós chega com nós está posponer tudo evento não sobrar naturalmente para próximo aviso pero nós começa a estipular acaba mais ou menos em que temporada é aquilo que nós por seguir com ele e nós pensa é temporada sorry nós pensa é temporada de setembro que me lá bisa começamento de setembro que tá vai com outubro para nós vai com portar semana de cultura se tá poner tentativo se tá riba mesa ok se tá riba mesa sim não mané que me assim nós assim tá estrecho e que não ninguém compreende também que agora que o mestre está em estrecho cooperação monitoring governo para o governo para por tomar medida no país então não nós já que men esse ainda compreende um par de grupo bisa kunang a preparar para tu rende a preparar nós também a preparar e essa me pode bisa cerca nós a preparar se certo deve não acaba com nós lo tenho vai pagar não então depois bole vai wak com nós está assim. Correto. Que me esse não tem danke Deus tem 2, 3 de nos sponsor não a compreender. Você sabe que tem um caso me que me extremo. Nós não tem. Força maior. Extremo. Nós não tem de nós mano. Ni governo não tem não de na mano. Já. Agora, para lo que te trata é grupo na mencionando é grupo na de CU e rítmico com nang bos nang asoru pa nang porhaya e informação paso de mês no para poner reunião general para nan tour paso de mês nos tem que praticar e social distancing. Sim, essa é a verdade. So, me tá querendo nossa emoção, nós a anunciar que o seguinte dia nós lo ponemos reunião setor
na festival sende después no me inta den parimento nai ma pare reunião pa sobre e ore e nota cumpri Corretto. cu e so suggestion na nota bisa e aglomeração de gente então se pone reunião pa e dois grupos nai ritmico plus e grupo na que vai marcha bota ya seguro com 70 pico por cento Sì, gente nai ribabo ma né anto normalmente nós parece anto nós dona nang e notícia via nosso sistema que nós está comunicar com nós aqui via app via telefone então nós temos app sistema de grupo rítmico nós temos app sistema de grupo de marcha e também nós temos contato que o rado e experto músico que eigenlijk também está dando conselho de aqui né aqui nossa bisa patur aina que tem discussão para Kiko instrumento anta que tá substage nós põe paro de põe net direita bota ajustando sempre diz lá a mim abini pero tem uma coisa da cambio mita 13 da correção não está crescendo correção van corrigir tal coisa não tem ela dura tanto ano pero van corrigir pero de mesmo para corrigir tu coisa pareu se não tiver vira louco Sí. Correcto. Ahora, pues, Gispa, mi por recapitular para nos televidentes, que estão mirando, estão escutando, passou roupa informação tá passa, rondou de precaução de Covid, tanto roupa instância, companhia, promotor de evento, não tá sacando, diferente comunicado, também é importante para nós portender de bolso como fundação, que está nós fiesta cultural de mais grande que nós conhecemos o Tour Ai, lá nós Franco Laio eta cresce Tour Ai para não por raia essa aqui direto for de bolso também com fecha nova em setembro, outubro, já arriba mesa, então segundo o desenvolvimento não vai, lo por rafinar e dar a fecha não interessante, importante, agora essa é te caminha a bolsa como fundação junto com Casa Cultura e instância não te enambos não tá agora aqui. Sim, você aqui como está antigo jammer sim, passou me tá querendo que tu vai no de grupo não só bota sentir me tá querendo walk por menos passou de segundo dia tá vai tu renta da gravidade coisa pero na coisa que nós está em turcos maneira quando diz vírus aqui coronavírus nós mesmo com agora tem orcan nós está com a flaucul então nós mesmo viram que mais sério segundo né com aqui passou tá trata de precaução para a vida de gente, então, mas explica se você prevenindo, prevenção que men toma ação, promete que costuma lugar, prevenção não que men toma ação ou costuma lugar, já? Assim que men prevenção, então, me tá querendo nós mesmos tem que mais sério de coisa e a mim seguro que na cabeça de Fundação Cultural Seu Corsol, e me tá papel agora que tá na nome de Fundação Cultural Seu Corsol, e por bisabo que nós está para responsável, porque então, sendo que tem um manejo responsável, bom mestre para tudo evento e bom mestre sigue instrução do governo. Correto. Agora, essa aqui está pergunta, quizás tiki personal, mirando que Laio botava forma parte do governo do passado, então, você com difícil, você pode dar-nos uma ideia com difícil, certo, decisão tapa governo toma que afeta assim a tanto pessoas, isso aqui não tem nada a ver com seu, pero mirando que você tem experiência e é interessante para entender com difícil tipo de decisão para governo portar e tá no momento aqui. Sim, é verdade. Sobre o tenho que dar monitor minuciosamente com o turbo experto não, de caso que doctor não, ele não de quando visa de calamidade. Tudo isso eu tenho que estar tende de não prometo que você agora bom, você ali papia. A botar last word. Yes. Então, agora não bisabo sim, pero o ministro mesmo bisa tal. Bom, como que tu rende da escuta e tu rende não tá que da alerta na turcos que te papi é difícil verdade, especialmente ora tem lá nessa festa lá grande do pueblo, que tá opi gevoelig, lá nós bisa pa
el pueblo, la mía me mesora, so mi tabata de koi, el pueblo votado. Sí, ya, sí. Verdad. Niwena no que kima nang Aha. de ore inang tapesena tabay minuciosamente. Yeah. Wanta y naturalmente botinco mas é coisa mais responsável possível para o pueblo. Yes. So, um governo tem para cuidar do pueblo, em todo sentido. Yes. Yes, no, fantástico. Danke também para Rato Cuba dona nós para por aclarar então anunciar oficialmente para todos não que lo tem tu sorte ideia over die essa aqui corda que seu é festa de seu também um evento social cultural que também tá cai bau de richtlijnen não para me por usar a palavra holandês de governo para por wanta Lionel Jansen danke para Rato que Mas sabe que você sabe que para mim você era. Sim. Me tá que reportar dentro de coisa aqui, se lá nós visa para luna não nós tem estipular aí e coisa não sigue normal, me tá que reportar o panhabo, o minho se unam também da história, so nada que dar afinal te vai estar em setembro. Correcto, correcto. Ando basta mi kera pun trabo, prome orbit basta pa mi por sera, dunabo último palavra, si bota kere ku si ebay asina bong deng September nang lo hasi algo na April plus também tiki mais deng September com bata feel e coisa lo tapos so mesa. Maneira wada bisa mo pidiano sa denos emoção, nós bisa no mio September. Bota ko yung tiki de April vai kune. Anto ayore bota yena bo quando bisa bo siman de cultura tiki mais mio. Correto. Pa sobra desse vai cultura, tem certa coisa de cultura, pero no mi que men ku frequência. Sim, até fervor. É temporada de seu. Sim. No, tremendo. Lionel Jansen, presidente da Fundação Cultural Seu Corsau, Machadanki, anto corta bom, be safe, anto maneira boa indicar na turistão que está escutando, está mirando, que nós temos que seguir ordem, nós temos que cuidar outro de verdade. Danke para o aporte e danke para a informação do na ao mainta. Ok, sempre nordo. Danke, tu bom. Pues, televidente, essa é a palavra do presidente da Fundação Cultural Seu Corsau. Já acaba, ele indica que luna, fecha, não está riba mesa, para que os stakeholders, não que sinta que o grupo na ritmo, grupo de seu, casa cultura, instância governamental, experto, não, então já riba mesa, tá luna de setembro, outubro, e na bay, simang de cultura e maneira labisa que se bakoy um tiki assim aqui então quizás maneira ela indica que o posponimento de festa de seu e celebração de seu lo porta dia melhor festival nang e temporada nang di seu aunque nota dentro temporada agora aqui de cosecha pero é por pira di es nang melhor que a Corsau a conhecer esperando que turcos cana segundo experto nang então segundo nós também está cuida para lower the curve que cosnang lopor wado realizar den e temporada que nanting riba mesa. Pues aceita nos update. Lamentablemente, essa aqui está nos visa nos último segmento de rato que se até que setembro, outubro, ou fecha que não tem estipular que Deus que nos lopor bem beco esse, pero esse não que menco aqui aya, nós não damos certa informação que te trata de cosecha, passou corvite, pero cosecha tá seguindo normal, passou que batasi cultura bo bounties of the land laga nos bisa tas aqui aya nos donabo certo cos nang ku nos ting ya preparar ya nos po compartir essa aqui nang kuboso so nang pausa comercial ora nos bim back nos tim mas ading the brand new day show pabo.